Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui nos preparativos para nossa live. Já já a gente começa, tá bom? O que aconteceu com a escala? Thought through it all, how we loved and how we fought each other, pushing one another to be somebody else. And time I've wrestled my thoughts, uncertain if the end was right or wrong, and whether we still should be together or with somebody else. I lost memory, she had water in her eyes, she cried to stay with me. Lost, how can this be love if you're leaving me? But darling, love's to blame. Nós estamos aqui compartilhando o link da nossa live de hoje. E a gente quer convidar você que já está aí com a gente, vocês que estão entrando, vai compartilhando também. Pega o link aí e compartilha nos seus grupos, com seus amigos. Isso, já vou compartilhar.
Catarina, Mariana. Boa noite, Maria. Paz. Já já a gente já está começando. Quantas nós estamos compartilhando? Janice entrou aí com a gente. Janice é prima amada lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Janice. Já já a gente está começando, a gente só está compartilhando aqui nas redes sociais aqui. A gente não continua a musiquinha. Já já a gente começa. Vamos lá, vamos começar então? Já ligaram aqui, tá vendo? É igualzinho a vocês, ó. Quem ligou? Pai. O pai ligou. Uma hora dessa, que ele sabe que é hora de live. Pai ligou. É igualzinho, tudo igualzinho, só muda o endereço. Queridos, boa noite, graça e paz seja com vocês. Eu sou o pastor Fábio. E eu sou a pastora Elaine. E junto nós somos pastores, líderes, fundadores do Ministério Casamento a 3. E é um prazer estar aqui com você nessa noite de segunda-feira em mais uma live de casais, a nossa programação de toda segunda-feira às 9 da noite, e é muito bom estar com vocês. É sempre uma alegria, né? Muito grande, como o pastor tem falado, aquilo que arde nos nossos corações é levar a palavra de Deus até os seus corações, a palavra que vem direto do coração de Deus. Nós aprendemos e compartilhamos com vocês aquilo que nós temos aprendido, para que Deus abençoe você, o seu casamento, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. É verdade. Nós somos também membros e pastores auxiliares na Igreja Batista Betânia de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, igreja dos nossos amados, queridos pastores Henrique Lima e Eliana Lima, do qual nós trazemos aqui o abraço dos nossos pastores a todos vocês. Um abraço e um convite, tá? Verdade. Nós queremos deixar um convite para vocês. Às quintas-feiras nós temos nosso culto de oração, que começa às 20 horas. E no domingo, às 19 horas, nós temos nosso culto de louvor e adoração. Todos vocês serão muito bem-vindos, ficaremos muito felizes em recebê-los lá, tê-los conosco, adorando e servindo ao nosso Deus. Com todas as precauções, nós temos falado aqui, né? Tudo aquilo que o governo tem pedido, a lei tem exigido, né? Para proteção, a máscara, a higienização, o distanciamento, com todos os cuidados, com todas as cautelas que são exigidas agora, que são necessárias agora, para que a gente possa adorar o nosso Deus com tranquilidade e proteção. Então, olha, nós ficaremos muito felizes em vê-los vocês lá conosco participando, tá bom? E também tem live da nossa igreja aí, tá? Às terças-feiras, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos live também da nossa igreja na página da Igreja Batista Betânia em Campos, tá bom? Então, para você que é de perto, de Campos e da Redondeza, o endereço é Rua Ibitioca, número 92, no Parque Lebré, em Campos dos Goitacazes. Será um prazer e uma honra imensa receber a sua visita, para a gente poder estar ali juntinho, adorando a Deus e orando a Deus. Quinta-feira, às 20 horas, a nossa reunião de oração, e no domingo, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você é nosso convidado e será sempre muito bem-vindo. Amém? Isso aí. Amém? Bom, nós ainda estamos na fase da pandemia, então nós só temos só o culto da oração e o culto de domingo à noite. Um culto na semana, de domingo à noite, e o culto do nosso encontro de oração.
os eventos de grupo, as festividades, por enquanto nós vamos esperar passar essa pandemia, fazer tudo de uma forma bem organizada, na verdade, e com segurança, assim como o governo nos exige e também como nós sabemos que é o que Deus quer, na verdade. A obediência procede a bênção, né? Então, queridos, vamos começar? Vamos orar? Vamos orar para nós podermos ir para a nossa reflexão do dia de hoje? Olha, se prepara porque Deus vai falar contigo, hein? Hoje é o dia, amém? Deus, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, queremos te agradecer por este encontro, por mais uma segunda-feira, Pai, que estamos aqui juntos, compartilhando da Tua palavra, recebendo aquilo que o Senhor tem enviado para nós. Pai, então que neste momento as nossas mentes estejam liberadas, abertas, Senhor, para receber a mensagem do Teu trono para as nossas vidas. Que a palavra possa enraizar em nossos corações e que, acima de tudo, ela venha nos impactar, de forma que nós venhamos a colocar em prática para podermos receber e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Hoje o nosso assunto é um assunto que é importantíssimo, como todos que nós já temos falado aqui, né? Mas é um assunto também um pouco polêmico, quando a gente fala em relação a isso, mas que é necessário a gente saber, né? Vocês já viram aí o título, né? Dentro do casamento, qual que é a minha função? O que eu tenho que fazer dentro de um casamento, né? Eu como esposa, qual que é o meu papel, né? O pastor Fábio como esposo, qual que é o papel dele dentro do casamento? A gente sabe que também é um assunto que se fala bastante, algumas pessoas já ouviram bastante, mas será que compreenderam? Será que somente ouviram, deixaram, né, entrar no ouvido e sair para o outro? Ou realmente, de fato, compreenderam como que é essa questão da diferença dos papéis, como que é exercer esses papéis, né? Colocar em prática, né, esses papéis e a importância de se viver exercendo esses papéis, né, praticando esses papéis. É um exercício diário, como nós temos falado aqui, né? E tudo dentro do casamento todo dia a gente tem que colocar em prática, né, para que isso se torne real em nossas vidas. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso daqui hoje. A gente sabe, nós temos visto, aprendido que o nosso Deus é um Deus organizado, né? Desculpa que a gente está falando de organização, eu estou compartilhando aqui nas minhas redes sociais, tá bom? É por isso que a pastora está falando, eu estou mexendo aqui. Aproveita aí, querido, tá? E nos ajude a compartilhar, tá bom? Se você tem sido alcançado pela bênção de Deus, pela palavra de Deus, através de nossas lives, nos ajude a compartilhar a palavra do nosso Deus, tá bom? Verdade, amém. Então, olha só, o nosso Deus, ele é um Deus organizado, tá? A gente vê, a palavra de Deus nos mostra isso, né? Desde a criação dos tempos, ele teve uma organização, né? A cada dia ele foi criando um setor diferente, né, da nossa terra, do nosso universo. Ele foi criando e com organização, tá? Então não é diferente dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida como indivíduo, né? Dentro do nosso casamento é necessário que haja organização para que dê certo. Não tem como uma coisa dar certo se um sai atropelando, né, o outro. Onde não há organização, gente, não tem como haver a bênção do Senhor. Sabe quem é que gosta de desorganização? Ele mesmo, chifrudo rabudo. É o inimigo, né, das nossas almas, né? É o diabo, ele que gosta de desorganização, tá? Ele se aproveita da desorganização para atrapalhar a tua vida e para criar um caos dentro da tua casa, dentro do teu lar, tá? Então, nós vamos ver um pouco dessa organização que Deus trouxe para o casamento, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver feliz, né, dentro do casamento, tá? E nós vamos começar a respeito dos papéis, não é isso? Vamos começar então com os papéis do marido, né, dos nossos esposos. A palavra de Deus fala o que a respeito dos nossos esposos? Desculpa, gente, a respeito dos nossos esposos. O que a palavra de Deus fala? Que ele é o cabeça, que ele é o sacerdote. A Bíblia é bem clara sobre isso, tá? Lá em Efésios 5:23, sabe o que diz lá em Efésios 5:23? Vamos ler para você aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo.
1 Coríntios 11:3 fala assim também: Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então existe uma hierarquia, né? Existe uma organização, tá? Agora é preciso que a gente entenda o seguinte, a questão do esposo, né? Ser o cabeça, ser o sacerdote, né? Tá falando aí da autoridade do marido, a autoridade do esposo. Que fique bem claro nessa noite que existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, tá? A gente não está falando aqui de autoritarismo, né? É o homem querer impor a sua vontade, né? Querer tratar como se todos fossem da sua casa fossem de menos importância do que ele, né? Que é a vontade dele, pronto, acabou, mesmo que esteja contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, não é nada disso, tá? Essa função do sacerdócio, do homem como cabeça, é uma função muito difícil. Muito difícil e de muita responsabilidade também, né? Porque, na verdade, dentro do casamento, nós representamos a pessoa de Cristo, não é verdade? Então nós somos o cabeça com toda a responsabilidade, né? Tanto de cuidar, como de sustentar, como também de edificar, na verdade. Essa é a responsabilidade nossa, do sacerdote, né? Não só a vida da esposa, do cônjuge, mas também de toda a família. Então essa responsabilidade é nossa. Então não é uma coisa fácil de se fazer. Mesmo o pessoal fala assim, é fácil ser homem. Não, não é fácil ser homem, né? É fácil existir na terra e fazer o que você quiser. Agora, você viver dentro da organização, da conduta do reino de Deus, que é o que a gente prega, a implantação do reino de Deus dentro das nossas vidas, dos nossos casamentos, das nossas famílias, existe todo um princípio a ser seguido. E aí não é tão fácil não, viu? Dá um cadinho de trabalho. Não é seguir o que dá na telha, né? Não, se nós queremos viver debaixo da bênção de Deus, que é uma bênção que é verdadeira, né? É uma bênção que é duradoura, né? Que não é ilusória, né? É uma bênção que te traz uma real felicidade, que te traz uma paz, né? Que excede todo entendimento. É você buscar, né, de Deus a vontade dele, você procurar conhecer a palavra do Senhor, né? É você trazer a presença de Deus para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, né? Então não é uma função fácil, tá? Não é. É uma função dura, né? É uma função que exige esforço, mas que é uma função que Deus honra, né? É uma função, eu vejo o meu esposo como sacerdote, como, né, o cabeça, como um homem abençoado, né? É feliz o homem que entende, né, esse papel, essa função, né, como marido. Deixa bem claro que, apesar de toda a responsabilidade, de todo o peso, entre aspas, que tem, não é um fardo. Pelo contrário, é um privilégio ter recebido de Deus, né, esse posicionamento de ser o cabeça, de ser aquele que é responsável, né, pela ordem e pela organização da família. Isso é um privilégio. Sim. Então vamos lá, então, gente. Segunda função, protetor e provedor, né? O pastor até falou um pouco aqui, mas olha só, lá em Gênesis 2,15 fala assim, ó, Deus deu duas funções distintas ao homem, ainda lá no jardim do Éden, tá? Mesmo antes de criar a mulher, olha, lavrar e guardar o jardim. É uma função que Deus havia colocado nas mãos do homem, tá? Então ele já tinha essa função, né? Que era de proteger e de prover, né? Era de cuidar, de lavrar o jardim. Então, essa questão do esposo, dele ser o protetor da família, de ser o provedor. O protetor, eu vejo em todos os sentidos, né? O protetor, não somente da integridade física, isso, gente, ainda mais nos nossos dias, né? Nos dias de hoje. No passado, havia uma discriminação muito forte em relação às mulheres, né? Em relação à posição da mulher na sociedade, né? E isso veio mudando com o tempo. Mas hoje, mesmo com a mulher, né, se destacando tanto, vencendo obstáculos na sociedade, ainda existem homens que ainda maltratam as suas mulheres.
né? E isso não agrada de maneira nenhuma ao coração de Deus, tá? Quando fala em relação à proteção, tá? A proteção da integridade física, a integridade moral, a integridade emocional, tá? Isso tudo o homem tem que fazer, né? Ele tem que ter essa proteção, esse cuidado para com a sua esposa, né? Nós vamos ver aqui, vocês vão ver os versículos, olha só. 1 Timóteo 5,8 fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos próprios da casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha só o que Deus fala pra gente, né? Então, é importantíssima essa função do homem, né, do sacerdote, como protetor e como provedor, tá? A esposa ama quando você, marido, né, a protege, cuida, zela por ela, né? Quando você faz isso pelos teus filhos, eles se sentem, né, protegidos, abençoados, né, sabendo que tem um pai presente, né, na vida dos seus filhos e na vida aí da sua família, tá? Isso é muito importante na vida do seu casamento e da sua família. É verdade. Tá? Agora a terceira função, terceiro papel, amar, que a gente está fazendo mais um resumo, tá? Eu coloquei aqui, nós colocamos aqui mais um resumão. Então, olha só. Terceiro, amar, cuidar e interceder pela esposa. A gente falou aqui em relação à proteção, né? A proteção da integridade física, emocional, né? Sentimental. E aí vem agora do amor. Vamos ver lá, olha só, Efésios 5, 25 e 28. Fala aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos amar as suas esposas, as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, tá? Então, olha só, a grande responsabilidade que é, né, dos esposos. Amar a sua esposa como a si mesmo. Entregar a sua vida, né, como Cristo entregou a vida dele por amor a nós, né, por amor à sua igreja. Assim também são os maridos, né? Devem amar as suas esposas, devem cuidar das suas esposas. E isso contar para vocês aqui algo que já aconteceu comigo, né? Quando a gente estava começando o ministério, a gente estava fazendo Casados para Sempre lá em Fortaleza, e um dia eu conversando com um amigo, Rodolfo, e a gente falando, aquela empolgação, poxa, fazendo um curso que a gente sempre quis fazer. Nós morávamos em Minas e fomos fazer esse curso lá em Fortaleza. Era um sonho, né, amor, nosso, fazer esse curso. E aí a gente começou a falar, e eu naquela empolgação, falei, rapaz, porque eu amo família, eu amo casamento, eu amo. Ele virou para mim assim, bem sério, e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você gosta tanto desse assunto, me responde uma curiosidade. Nós tínhamos somente a Bianca naquela época, né? Ele falou assim, se no meio de vocês estivessem na rua, você e sua família, você, sua mulher e sua filha, e houvesse um tiroteio, quem que você teria que proteger? Em primeiro lugar, a vida da tua filha ou da tua esposa? Aí eu parei assim, eu falei, caramba, isso é uma pegadinha. E aí eu comecei a pensar. Ele falou assim, ó, a Bíblia fala que você tem que dar a vida pela tua esposa, cara. Então, na verdade, em primeiro lugar, quem você tem que proteger é a tua esposa. Porque, inclusive, filho, se morrer, você vai poder ter outros com a sua esposa. Se a sua esposa morrer, você não vai mais ter filhos com a sua esposa. Com a mulher que você disse que é a mulher da sua vida, a mulher que Deus te deu, a mulher do seu ministério. Então você, na verdade, se você tivesse que optar pela vida de uma das duas, eu entendo que você teria que optar pela vida da tua esposa. Eu parei, pensei naquilo, querido, doeu, viu? Mas eu concordei com ele, né? Porque esse é o meu papel, né? Como sacerdote da casa, como um protetor, é zelar por todos.
né? Mas se eu tivesse que optar, né? Então, fica aí para você pensar. Esse cuidado, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Não é uma coisa impossível, né? Mas ele é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, muito bem avaliada, né? Por isso o nosso papel é tão difícil. Verdade. Né? Nós falamos aqui do amor, do cuidado e da intercessão. Marido, você ora por sua esposa? Você pede a Deus, né, por sua esposa, para que Deus a abençoe, para que Deus, de repente, ela precisa de uma cura, né? Seja uma cura física ou uma cura na alma, né? Você tem orado por ela? Ela tem sonhos para realizar, né? Com desejos, sonhos que ela quer realizar. Você sabe quais são esses sonhos? Você sonha com ela esses sonhos? Você tem orado, né, a Deus, pedindo para que Deus a oriente para que ela saiba como realizar esses sonhos, né? Para que ela tenha discernimento para saber se é isso mesmo que Deus tem para ela, né? Qual o propósito dela, né, de Deus para a vida dela. Você tem orado? Você tem clamado a Deus pela vida da tua esposa? Você tem protegido ela em oração? Né? Isso é importantíssimo. Nós, mulheres, precisamos da oração dos nossos maridos. O normal é a gente ver, nós vemos as esposas orando, né? Mas o marido precisa orar também. E né? muito. O esposo precisa orar, interceder pela esposa, orar pelos filhos, né? Profetizar bênçãos, né? Palavras de vitória, palavras de bênção sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos teus filhos, né? Sobre a sua casa, a sua família, né? É importantíssimo que o marido faça isso, tá? Isso faz parte do papel do marido, né? A intercessão pela família, a intercessão pela esposa. É verdade. Amém? Vamos passar agora então para os papéis da esposa, tá? Um papel que é muito importante para a esposa, da esposa, que a gente precisa entender, que é o papel de ajudadora, auxiliadora, né? A gente está aqui para que a gente possa ajudá-los, auxiliá-los, né? O Senhor nos fez como auxiliadora, adjuntora, né? Para que nós sejamos companheiras do nosso marido. Lá em Gênesis 18, o Senhor disse assim, olha, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você sabe o que significa a palavra idônea? Não, eu vou falar para você aqui, olha, idônea. O significado dela é o seguinte, que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. Pessoa competente, que expressa confiança, moralmente adequado, honesto e íntegro. Tá, mulher? Quando o Senhor te chama, né, fala que ia colocar e criou uma pessoa para que fosse companheira, para que estivesse ao lado do homem, uma adjuntora, que lhe fosse idônea, é isso tudo que Deus está dizendo que você é. Tudo isso. Uma pessoa capaz, uma pessoa honesta, uma pessoa leal, uma pessoa que tem competência para realizar aquilo que Deus tem colocado na tua mão, tá? Então, o Senhor, quando Ele te colocou ao lado do homem, para que você possa ser auxiliadora, na realidade é um privilégio, né? E o Senhor, Ele está o quê? Exaltando, colocando aí, destacando as características que Ele colocou em nós. Tá? Ele, quando nos formou, foi tudo isso que Ele colocou dentro da gente. Ele nos capacitou, tá? Então não se sinta menosprezada, não se sinta menor que o teu marido, tá? Tem um ditado, né, que fala, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso aí, como isso aí pegou, mentira. né? Como isso aí foi conflito durante muito tempo por causa dessa frase, né? Não é que nós estamos atrás, nós temos que estar ao lado dele, né? Aí a gente ouve muitas pregações, a gente for falar, o Senhor tirou da costela, tirou da lateral, né? Então, é para nós andarmos lado a lado com Ele, tá? Compartilhando. Quando a gente fala de submissão, né? Quer dizer que nós estamos numa mesma missão, tá? Estamos debaixo de uma mesma missão, ali do lado dele, tá? Exercendo essa missão junto com ele, dando o apoio que eles precisam para que essa missão seja cumprida, né? A missão que Deus colocou nas mãos deles seja
essa missão seja cumprida, seja realizada, tá? Então não é que a submissão você submissa, você Amélia, também isso foi, né, foi aí dito, né, a grande mídia, né, traz isso como a submissão, como a gente sendo Amélia, né, que tem que aguentar tudo, que o marido pode maltratar, pode humilhar e a gente tem que aguentar calado. Não é isso, tá? A submissão é você estar debaixo de uma mesma missão com o teu esposo, tá? Você auxiliando, você ajudando e lembrando sempre que Deus te chamou de idônea, de capaz, tá? De uma pessoa que aquilo que Ele colocar em tuas mãos você é capaz de cumprir, tá? Hoje, com a questão da mudança mesmo do mundo, né? As mulheres precisam sair muitas das vezes para trabalhar fora, até para ajudar na questão do marido, do sustento, da provisão, né? Hoje os tempos não estão fáceis, né? Para ninguém, gente, para ninguém. Então, em muitos casos a esposa sai para poder auxiliar, né, na provisão do lar, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal. É pesado para a esposa, é pesado para a mulher? A gente sabe que é, né? Porque não é exatamente isso que Deus queria. Deus coloca na nossa mão muita coisa para fazer. Você administrar uma casa não é pouca coisa, né? Maridos, né? Uma esposa administrar um lar, administrar uma família, não é pouca coisa, né? É cuidar bem do marido, dos filhos, da casa, né? Dos bens, o andamento da família, o emocional, eu vou tentar outra parte, o emocional da família. E né? lembrando que é 7x7, na verdade não tem folga, né? Isso E mais 24 horas, né? Eu e a pastora, quando nós estamos dormindo, daqui a pouco de madrugada aparece alguém no nosso quarto, é o nosso pequenininho Gabriel. Adivinha o que ele vai fazer? Chamar a mãe, que ele vai no banheirinho dele e vai lá e chama a mãe para poder levar ele para a cama de novo. Então, é quem? É a mãe, ele nunca chega em mim para me pedir. Pai, dorme lá comigo um pouquinho, fica lá comigo um pouquinho. Não, é sempre a mamãe. Então, realmente, não é acaba, fácil. gente, né? É um serviço que não acaba. Não acaba. Né? Então, se você trabalha fora, você tem um serviço fora, e quando chega em casa, você, como o pastor falou, né? É um serviço que não tem folga, né? É 7x7, 24x24, né? Às vezes você não tem uma noite de sono boa, né? Não dorme bem, porque você tem os filhos, você tem... Então, maridos, a questão de cuidar, se você também parar um pouco e ajudar a sua esposa em casa, não te menospreza de maneira nenhuma, tá? Pelo contrário. Não te rebaixa na tua função, nos teus papéis de marido de maneira nenhuma, ao contrário. Tá? Se você puder ajudar a tua esposa em casa, né, tem o seu tempo de folga, de repente, tá vendo que a tua esposa está muito atarefada, se lavar uma louça, ou você ajudar com os filhos em alguma coisa, você vai ver como vai fazer a diferença em relação a ela, né? Em relação ao tratamento dela contigo, né? Em relação à convivência de vocês. Agora também não justifica a esposa, né? A gente tem falado o seguinte: ele fazendo ou não fazendo, nós temos a nossa obrigação de fazer. Eu fazendo ou não fazendo, ele também tem a obrigação de fazer. Cada um tem a sua função, os seus papéis distintos, e Deus vai olhar, é para você, tá? Quando a gente traz aqui os papéis, não é para você ficar, tá vendo? Tá vendo? É isso, não isso é você não não faz. é para cobrar nada, Não, né? é para você olhar para si, é olhar para si primeiro. Buscar a mudança, o pastor falou aqui na outra live, né? Seja você a mudança que você quer que aconteça no seu cônjuge, tá? Então, se você mudar primeiro, você vai ver que você vai estar plantando e daqui a pouco a colheita vai vir. Você vai ver que os comportamentos vão começar a mudar, você vai começar a colher, né, os frutos das boas sementes, tá? Então, independente, tá bom? Você está sobrecarregada, está cansada, está nervosa, está estressada e não está nem aí. Você precisa continuar fazendo aquilo que Deus pediu para que você faça, porque Deus vai te honrar. Você vai ver que Deus vai te honrar, tá? Você vai colher essa semente. Daqui a pouco, nós vamos continuar aqui nos papéis, você vai ver que em relação à oração, né? Você vai ver que Deus vai abrir os olhos do teu marido, né? E ele vai te olhar com outros olhos, tá? E você vai ter a colheita tão desejada aí
de um esposo mais atencioso, mais carinhoso, né? Você também, marido, né? Você também passando a ser mais atencioso, você ajudando a sua esposa, você provedor, né? O papel do esposo como provedor, nós falamos aqui que não é só provisão, né? De maneira alguma é da provisão do espiritual, do material, do físico, do emocional da sua família, da sua esposa, da sua família, né? Então isso também faz parte da tua função, né? Prover o bem-estar da tua esposa. Então olhe, né, com olhos atentos aí, né? Como está a tua esposa no geral, né? Não é só no físico, mas como que está o emocional da tua esposa aí? Qual que é a provisão que ela está precisando? Qual que é a necessidade dela aí para que o emocional dela, né, fique um pouco melhor? Da mesma forma, nós mulheres, né, também olhando para o esposo. Às vezes o esposo chega estressado, cansado. O pastor chegou hoje, trabalhou, chegou agora 8h30, né? Um pouquinho antes da live, chegou muito cansado, muito, né, estressado mesmo da correria do trabalho. E ele teve que chegar e respirar. Eu perguntei para ele, amor, tudo bem? Não, tá, eu tô muito cansada. Então, às vezes a gente quer que a pessoa responda como a gente, né? Haja como a gente tá. Eu já tô no pique aqui e tal, ele chegou cansado, chegou mais, né, tentando desligar lá de fora, para se acalmar, para estar aqui com a gente, né, 100%. E, então, eu tenho que dar um tempo, assim como nós mulheres temos que dar um tempo, né, para que eles possam chegar em casa, né? A gente fala de novo da caixinha do nada, tem a caixinha do nada. Meu esposo ainda não pode entrar na caixinha do nada ainda não, né? Daqui a pouco ele vai para a caixinha do nada. Então olha só, Provérbios 31, 10, 12, olha só o que Deus fala aí pra gente. Para você, homem, olha só, mulher virtuosa, quem a acharás? O teu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Viu, mulher? Nós fazemos o bem para ele e não mal todos os dias de nossas vidas. Viu, marido? Mulher virtuosa, quem acharás? Né? Você tem uma mulher virtuosa do teu lado, tem um valor muito grande. Né? O Senhor fala que o valor excede ao valor de finas joias, tá? Dê valor à esposa que você tem, né? A mulher que está do seu lado, tá bom? Você vai ver como você vai ser muito mais feliz quando você começar a fazer isso daí, tá? Vamos lá. Número 2, nossos papéis. Nós estamos nos papéis da esposa, edificar o lar, tá? Provérbios 14:1 fala assim, que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola com as tuas próprias mãos a destrói. Então, nós precisamos buscar diariamente essa sabedoria, né, em Deus, para que a gente possa saber como edificar o nosso lar. Sabe, nós temos que ter o cuidado, né, cuidar da nossa família, do nosso casamento. Temos que ter o cuidado, temos que amar, temos que zelar, né? Nós temos que respeitar o esposo, respeitar os filhos, né? A gente vê tanta notícia triste aí, né, de pais que não respeitam seus filhos e que partem para agressão, né? A gente vê tanta notícia triste. Então, a gente precisa andar ligado o tempo todo, né? Então, olha só, edificando o lar, cuidando, zelando, amando, respeitando, buscando a paz, né? Equilibrando as emoções, tá bom? Tendo cuidado com os filhos. Gente, observa no seu dia a dia. Se você, mulher, não estiver bem emocionalmente, olha o ambiente da tua casa como que vai estar. Uma bagunça. Tira um dia e observa, tá? Parem para observar. A palavra de Deus fala que a gente vigiai e orai. Eu gosto de falar sempre desse vigiai, né? A gente tem que orar, mas precisa vigiar o tempo todo. Então, observa, num dia que você estiver muito estressado, que você, sabe, não estiver bem, olha o clima da tua casa como vai ficar, tá? O quão é importante que a gente busque esse equilíbrio emocional, tá? A gente zele por essa parte emocional da casa, né? Às vezes, eu citei do marido que chega do trabalho, coisa simples, prática, ó. Os filhos ficam com saudade que o pai está trabalhando o dia inteiro, né?
Aí quando o pai chega, é aquela festa. Eu mesmo gosto de sentir a festa, né? O pai chega, os filhos ficam felizes, ficam alegres. O nosso pequenininho se esconde. Houve barulho na porta, já corre para se esconder para o pai achar. E tal, e aquela festa chegou, tudo chegou, o pai chegou. Aí depois eles querem continuar correndo, pulando, brincando, e quer contar o dia todo, e é aquela festa, né? Quer contar tudo que aconteceu, faz tudo tá rindo, né? Porque eles falam sem parar. Eu tô falando aqui sem parar, porque é o ritmo deles. Falam sem parar, quer contar tudo, e o pai ainda nem respirou, né? Então a gente, é claro, tem que fazer o esposo entender que é saudade. E olha que maravilha quando os filhos sentem falta, né? Tem saudade do pai. Mas que também conversar com os filhos para que eles que eles possam ir devagar. Gente, calma, né? Vamos contar, vamos estar perto do papai, mas calma, o papai tá chegando agora, né? O papai tá cansado, vamos falar mais baixo, não fica gritando no ouvido do papai, vamos acalmando, vamos curtir a presença do papai, mas com calma, né? Isso é essencial, gente. Agora, é claro, é o risco que eu tô passando para vocês, nosso aqui. Tem gente que não, quer acelerar o tempo todo e que não liga para isso. Aí você vai ver como que é o teu casamento, como que é a tua casa. Observa o ambiente da tua casa, observa como que é a tua família, como que reage o teu esposo, né, ao comportamento dos teus filhos. Observa aí, né, porque você mais do que ninguém vai saber o que a tua família está precisando agora, né? E se você não consegue, nós temos palavras aqui, peça ajuda ao Senhor. Ore, clame, peça a Ele que Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, tá? A você aí cuidar bem da tua casa, do teu lar, né? Para você poder edificar a tua família, edificar o teu lar, tá bom? A terceiro papel nosso aqui, também a gente está resumindo, tá? Eu coloquei tudo junto, olha só. Nossa função, nosso papel, sermos apoiadoras, né? É aquela que ama, aquela que intercede, aquela que discerne. Eu falei aqui, eu falei até antes, né? Nós precisamos amar o nosso marido, né? Independente de... talvez ele não seja o marido que você tanto sonhava ou tanto idealizava, né? Talvez ele não tenha feito tudo que você deseja, né? Mas você precisa amá-lo, tá? Precisa amá-lo como ele é, mesmo com os defeitos, até porque, né, nós temos defeitos, nós mulheres não somos perfeitas, nós temos defeitos, né? Talvez nós não sejamos a esposa que eles idealizaram, né? Talvez você não seja a esposa que o teu marido sonhou, né? Talvez você não faça tudo aquilo que ele deseja, né? A gente precisa entender também que existe uma diferença aí entre desejar e necessitar, né? Deus vai te dar aquilo que você necessita. Talvez o desejo é somente um simples desejo, tá? Mas nós precisamos aprender em todo momento, com todas as dificuldades, as adversidades, nós precisamos aprender, levar isso como uma escola, para que a gente possa crescer, né? Então é função nossa, é papel nosso, tá? Apoiar o esposo, amar, interceder e discernir. A intercessão é necessária, nós precisamos orar pelo nosso esposo, pela nossa casa, pelos nossos filhos, né? E precisamos discernir. Eu falei aqui da questão da observação, né? Mas pedir a Deus o discernimento, tá? De repente na tua casa, o ambiente, o clima não tá legal, tá acontecendo muitas coisas estranhas, ora, pergunta a Deus, pede a Deus a direção, pede a Deus para te dar o discernimento do que pode estar acontecendo na tua casa, né? Qualquer necessidade do teu casamento aí, para que Deus possa te dar a direção de como fazer, né? Qualquer necessidade do teu esposo, peça a Ele que Ele vai te dar esse discernimento, né? É o Santo Espírito de Deus, né? Busque a Ele vai falar contigo, tá? O nosso Deus é um Deus que está pronto para nos abençoar. Basta que a gente abra o nosso coração, sabe? A gente seja sincero, porque o nosso Deus ele não está em busca de palavras bonitas. A gente tem falado isso daqui. Exatamente. Né? Ele não está em busca de palavras bonitas. Ele quer coração aberto, né? O nosso pastor até mesmo pregou ontem sobre isso, em relação de você rasgar o teu coração e pronto, até porque Deus, Ele é um Deus que Ele sabe todas as coisas, né? Ele é um Deus que Ele sabe o que você está pensando aí,
Então, não tem como esconder nada dele. Então, não adianta, que nem quando nós quiséssemos tapar o sol com a peneira, não tem como. Então, abre o teu coração para ele, né? Fala com ele qual que é a tua necessidade, o que tem acontecido, clame a ele, tá? Para que ele possa ajudar você nessa função aí. Olha só o que vai estar falando aqui em Efésios 5, 22 ao 25. Fala assim, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que é assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tá? Então, olha, respeito, a honra, tá? Ao marido, a honra ao esposo, né? O respeito a ele, aos filhos, né? A gente exerce, quer ver uma função que é muito importante para a esposa, né? Que a esposa exerce, precisa exercer, é a função de apaziguadora, é isso mesmo a palavra? Nós precisamos apaziguar os ânimos. Sabe quando o esposo vem e corrige os filhos, né? E aí de repente o filho toma para lá porque não gostou que... Principalmente se o filho for adolescente, igual nós temos. Adolescentes, o que você vai apaziguar, né? Você não vai fazer com que... A nossa função é exatamente ligar os filhos aos pais, né? É fazer com que os filhos tenham intimidade com os pais, né? Que eles sejam compreendidos, compreendam os pais e os pais compreendam os filhos. Pai que eu tô falando mesmo, pai, né? Então, a nossa função é apaziguar. Da mesma forma, quando é apaziguar o esposo em relação aos filhos, né? Às vezes acontece algo assim e às vezes eles não têm noção, por exemplo, da potência da voz, por exemplo, né? Eles são muito potentes na voz, então, às vezes não tem noção. Então, gente, agora a questão de honrar, né? Respeitar a autoridade, né? Eu tô falando de apaziguar, mas não é na frente dele, não, é seu pai. Que é isso, menino? É seu pai que tá falando, né? Presta atenção aí, fica quieto aí, né? Ou então, a mesma coisa, né? O pai, às vezes, fala, que é isso, meu filho? Tá falando o que? Tá falando... Cuidado, é a nossa filha. Como é que você tá falando assim? Né? Gente, a questão do respeito, né? Nós já falamos aqui que nós temos um acordo. Isso. Né? Quando um está corrigindo o filho, né, o outro respeita essa correção, essa autoridade. Se a gente não concordou muito na hora, depois nós vamos conversar sobre isso. E se um excedeu, né, de repente na correção, a gente não tem problema nenhum, a gente volta, a gente reconhece o erro, pede perdão, né, aos filhos. Se for necessário, a gente pede perdão aos filhos, por que não? Isso não te rebaixa, ao contrário, só vai mostrar para eles o quanto eles são amados, isso, né? O quanto são importantes. O quanto são importantes, né? Porque você está voltando atrás no erro, pedindo perdão, né? E reestabelecendo a unidade, né? Quando nós já falamos aqui em relação ao perdão, vou fazer a propaganda da nossa página, né? Nós temos vários vídeos aí para casais em relação ao casamento, e um deles fala sobre perdão. Se você não consegue liberar perdão, procura aí na nossa página aí, existe um vídeo, né, que fala sobre o perdão, né, os passos que você precisa exercer para que você consiga liberar perdão, para que você perdoe, né? Quando você libera perdão, você se vê livre. Você fica livre para viver aquilo que Deus tem para você e libera também a pessoa, né, a qual você ficava o tempo todo, né, presa, amarrada, pensando que você não perdoava. É verdade. Né? Libera a amargura do teu coração. A gente sabe aí que tem várias doenças hoje que, né, até a ciência comprova isso, que elas são originárias nas nossas emoções. O próprio câncer, muitas das vezes, sim, né? Existe o câncer o patológico, mas existe isso, é uma deformação das células, né? Sim. E já foi comprovado isso, que muitos deles estão ligados à questão emocional. Isso. Então é importantíssimo isso, tá? Então olha só, então vamos lá, vamos revisar rapidinho os papéis do esposo.
Nós falamos aqui sobre seu cabeça, o sacerdote, tá? Segundo, provedor, o protetor. O terceiro é amar, cuidar, interceder pela esposa e pelos filhos, tá bom? A questão do, quando fala aqui da provisão, nós falamos, né? Também do ensinamento da palavra de Deus, é importantíssimo, né? Também o esposo cuidar disso daí, tá bom? Vamos lá, agora nós somos ajudadora, né? A auxiliadora, a companheira, tá bom? Segundo, nós somos aquelas que edificamos o lar, tá? Terceiro, apoiadora, que ama, que intercede, tá? É o que o resumo que nós trouxemos para vocês. É claro que tem como a gente se aprofundar muito mais dentro desses papéis, tem como a gente detalhar mais, né, esses papéis, mas aqui ficaria muito extenso. Então, foi o resumo que nós fizemos para trazer para você. Se você tiver alguma dúvida de algum papel que nós trouxemos aqui nessa noite, você pode escrever aí, você pode nos procurar, tá? Na nossa página tem o nosso e-mail, né? Casamento-A3oficial, tá? O nosso e-mail, gmail, tá? Você pode também mandar um e-mail. Tem o nosso WhatsApp, tem as mensagens privadas. Sim, tá? E se você tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer a você, né? Com maior carinho, tá? Maior satisfação em ajudar você, tá? Espero que você tenha entendido, né? Que você possa ser abençoado por Deus, né? Nessa noite, através dessa palavra, tá bom? Que Deus possa abençoar você, esposo, você, esposa, o seu casamento, a tua casa, a tua família, né? Os teus filhos, tá bom? No nome do Senhor Jesus, tá? Antes de eu passar a palavra ao pastor, eu quero deixar aí as nossas redes sociais, tá bom? Para que você nos ajude aí a compartilhar, tá? A palavra de Deus, tá bom? YouTube, nós temos lá um canal no YouTube, temos o nosso perfil no Instagram e aí no Facebook, todos com o mesmo nome, Casamento A3 Oficial. Fica bem facinho, tá bom? Muito obrigada a você que esteve conosco. Não tem como a gente ver agora, né, todos. No final a gente responde aí para vocês, tá? Que Deus os abençoe grandemente, tá? Que você tenha aí uma semana vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Pastor? Nosso resumo de hoje é importante que você entenda que esses papéis foram dados pelo próprio Deus para cada um de nós, não é verdade? E não como um fardo, como uma bênção, uma dádiva de Deus para cada um de nós, porque Deus confia em nós. Deus confiou a mim e a você, confiou ao seu cônjuge e ao meu cônjuge essa tarefa de serem a representação dele na implantação de uma família nesta terra. Então se sinta honrado, se sinta privilegiado por todos esses papéis que nós temos que cumprir. Isso é bênção para as nossas vidas e nunca um fardo, tá bom? Então lembre-se, foi Deus quem instituiu os nossos papéis no casamento. Então se vem de Deus, é coisa boa para as nossas vidas, tá bom? Pastor, é fácil? Não é fácil não, querida. A gente nunca fala aqui que nada é fácil, tá bom? Às vezes nós temos as nossas dificuldades, às vezes as coisas dão erradas pra gente, nos nossos papéis, né? A gente às vezes tem que trabalhar muito o perdão, não é verdade? Mas o importante é você ter o conhecimento e o discernimento de que a vontade de Deus é muito melhor do que qualquer atitude que a gente tenha tido e que tenha dado errado no caminho. Então, se deu errado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, segue de cabeça erguida, porque o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas, tá bom? Olha, entra lá, compartilha essa live, compartilha as outras lives que nós temos aí nos nossos canais, lembrando que Facebook, Instagram e YouTube, todos com um só nome, Casamento A3 Oficial. Lá você encontra os nossos vídeos, os nossos posts, tá bom? Então compartilha aí com o pessoal, para quem você sabe que está precisando de uma palavra de Deus, uma ajuda no casamento. Pode falar com a gente em off, tanto no Instagram, como mandar direct lá no Instagram, aqui pelo Facebook também mandar mensagem privada. Tem o nosso WhatsApp aí, se você clicar tem um botãozinho do WhatsApp aí na nossa página do YouTube, que você entra em contato direto com a gente também. Nós queremos ajudar você com aquilo que Deus tem feito por nós e com certeza vai fazer na tua vida e no teu casamento, com a tua família também.
tá bom? Não se esqueça, segunda-feira que vem, nosso encontro novamente às 9 da noite e será um grande prazer poder estar aqui de novo com vocês. Amém? Vamos orar então? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, pelo esclarecimento da Tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, aos nossos papéis, ó Pai. E nós queremos nesta hora te clamar que tudo aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado a sermos, Pai, como cônjuges, que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor a capacitação para poder exercer todas essas funções, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, dos nossos casamentos, das nossas famílias. Pai, que nós sejamos, Senhor, o mover da Tua glória sobrenatural nesta terra. Que as nossas vidas possam abençoar outras vidas, que os nossos casamentos possam abençoar outros casamentos, que as nossas famílias possam abençoar outras famílias, ó Pai. E que assim o Teu reino seja implantado nas nossas vidas e nas famílias desta terra. A Tua justiça, a Tua paz e a Tua alegria que vem do Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, querido? Ó, beijão no coração, um grande abraço. Compartilha lá, tá bom? Curte, compartilha, conta para todo mundo. Segunda-feira que vem, nós estamos de volta às 9 horas da noite. Beijão. A gente se vê. Graça e paz. Você que é de perto, ó, vai lá, tá? De perto, vem aqui, conhecer a gente de pertinho aqui na Betânia de Campos, Rua Ibitioca, número 92, Parque Lebré, em Campos do Goitacazes. Beijão pra você, senão vai passar de 1 hora. Tchau. Beijo, tchau.